não é fácil observar esse tipo de estado na natureza, tá? Agora vamos para o próximo. Deixa eu mudar aqui. Esse aqui eu leio o seguinte, olha só, o estado em que a matéria se apresenta depende do comportamento dos átomos e moléculas que a formam, ok? Travou novamente o slide, né? Conforme eu disse para vocês, eu rodo vários programas ao mesmo tempo, então acontece isso. Vamos aguardar um pouquinho para ver se o computador responde. Não está respondendo. Ok, então, aí tá. Então, olha só, no slide anterior, eu disse o seguinte, no slide anterior está escrito que... sumiu de novo da tela. Só um minuto, pessoal. Ok, então, no slide anterior dizia o seguinte, o estado em que a matéria se apresenta depende do comportamento dos átomos e moléculas que a formam. Então, como é que é esse comportamento? Como é que isso funciona? É o seguinte, vamos falar primeiro do primeiro estado da matéria, o estado sólido, né? O estado sólido é o seguinte, no estado sólido, os átomos e moléculas, eles se encontram fortemente ligados uns aos outros, certo? E o que acontece? Embora eles estejam ligados uns aos outros, por forças que a gente chama de forças elétricas, ok? Eles podem o quê? Eles podem vibrar em torno de sua posição. Então, se você pudesse enxergar, por exemplo, os átomos de uma substância no estado sólido, você enxergaria esses átomos parados, certo? Ligados fortemente uns aos outros, e de forma que não pudessem se mover. Mas, embora eles não pudessem se mover, eles não possam se mover, eles vibram, certo? Em torno de sua posição, tá? Então, é isso que acontece. Okay? Então, é por isso que o estado sólido é consistente, né? Ok? Aí ele diz o seguinte, aqui no tópico, o grau de vibração de um átomo ou molécula é que determina a temperatura da substância. Isso daí que a gente viu já lá no início do ano, né? Então, quer dizer, se o átomo está vibrando rápido, a temperatura é grande. Se o átomo está vibrando pouco, mais lentamente, então a temperatura é pequena, ok? Vou passar aqui para o próximo. De novo, vocês podem ver que deu uma travada aqui. Aí agora vamos falar do estado líquido. Alguém lê, por favor, estado líquido. Mas alguém além da Curiane? Ainda permanece ligado. Exatamente. Então, no estado líquido, né, os átomos e moléculas ainda permanecem ligados uns aos outros, certo? Porém, essa força de ligação, ela é mais fraca, ela diminui, certo? Então, o que acontece? Os átomos e as moléculas, eles têm liberdade de se movimentar de um lado para o outro,
Só que vai ter sempre uma força atrapalhando o movimento, porque vai ter sempre um átomo e molécula vizinho puxando ele, certo? Então, esse é o comportamento do estado líquido. Aí o que acontece? Um líquido ele tem a característica de escoar, isso é, ele pode ser transportado de um local para o outro facilmente, e outra característica do líquido é essa daqui, ó. Ele tem a característica de adquirir o mesmo formato do recipiente que ocupa. Agora vamos para o estado gás, né? Deixa eu pegar aqui e fechar isso daqui. Travou novamente, pessoal. Isso daqui vai dar problema hoje. Agora o que está dando problema é o PowerPoint. Tá? Então, pessoal, eu vou falar aqui para vocês, já vou antecipando. Então, o que acontece no estado gasoso? No estado gasoso, a força de ligação entre os átomos e moléculas é uma força muito fraca, certo? De forma que os átomos e moléculas têm liberdade quase total para se locomover de um lado para o outro. Então, no gás, você tem átomos e moléculas se movimentando para todos os lados de forma aleatória, tá? Então, isso que ocorre no estado gasoso, tá? Deixa eu ver aqui se melhorou o PowerPoint. Está travado. Vocês estão vendo aí o ponteirinho, né? Ok, então está o estado gasoso, né? O estado gasoso já falei. Aí o que acontece, pessoal? Aí olha só, a gente está falando de transição de fase, é o seguinte: quando muda de uma fase para outra, a gente chama isso de transição de fase ou de mudança de fase, tá? Aí o que acontece? Cada uma dessas mudanças de fase recebe um nome diferente. Por exemplo, quando uma substância muda da fase sólida para a fase líquida, presta atenção, quando a substância muda da fase sólida para a fase líquida, a gente chama isso de fusão, tá? Então essa palavra é importante. E a mudança da fase líquida para a fase sólida, a gente chama de solidificação. Então, vamos tomar como exemplo a água, certo? Vamos supor que você tenha água na fase sólida. A gente chama isso de quê? A gente chama isso de gelo, não é? Você tem ali gelo. Aí, o que acontece? Vamos supor que esse gelo começa a derreter. O que está havendo? Está havendo uma mudança de fase. Está indo da fase sólida para a fase líquida. Então, a gente fala que o gelo está sofrendo um processo de fusão, certo? Fusão, ele está derretendo. Aí o que acontece? Vamos supor que o gelo tenha se transformado totalmente em água, certo? Aí a gente pega ele e coloca lá no congelador novamente. Ao colocar ele no congelador, o que acontece? Aquela água vai começar a virar gelo de novo, certo? No que ela começa a virar gelo, ela está indo do estado líquido para o estado sólido, certo? Então veja que é o processo oposto, o processo inverso. Nesse caso, a água está sofrendo um processo de solidificação. Então veja que a solidificação é o inverso da fusão, certo? Fusão é quando vai do estado sólido para o líquido, é quando está derretendo. E solidificação é quando vai do estado líquido para o estado sólido, ok? É quando está solidificando. Ficou clara essa ideia, né? Aí o seguinte, isso que acontece com a água, acontece com outras substâncias também. Vamos pegar o caso de uma substância no estado sólido que todo mundo conhece, o ferro. Vamos supor que você tem uma barra de ferro. A barra de ferro, se você levar ela para uma determinada temperatura, se você aquecer muito ela, o que acontece? Ela vai começar a derreter, certo? Então, o que acontece? No que essa barra de ferro começa a derreter, ela começa a sofrer um processo de fusão. Tudo bem? Aí, o que acontece? Depois que ela funde totalmente, você vai ter o quê? Você vai ter ferro no estado líquido, uma espécie de pasta, certo? De ferro derretido. Aí, o que acontece? Quando esse ferro derretido começar a perder temperatura, quando começar a esfriar, aí começa a voltar para o estado sólido, certo? Então, veja que o ferro vai sofrer um processo de solidificação. Tudo bem? Então, ficou clara essa ideia de fusão e solidificação, né?
Agora, vamos para o próximo. Aí, olha só. Essa daqui eu queria que uma pessoa lesse para mim. Alguém pode ler? Deixa eu sair da frente aqui. A Samira? Samira tá aí? Oi, professor. Lê esse último pra gente, esse último tópico. Pode fazer só assim, porque... Oi? Oi, da fase líquida para a fase líquida é chamada de Exatamente. Então, o que ele diz aqui, ó? Quando muda da fase líquida para o vapor, é chamado de vaporização, certo? E a mudança da fase vapor para líquido é chamada de condensação. Então, vamos pegar novamente o caso da água, certo? Olha só, vamos supor que você tenha água, certo? A 100 graus Celsius, água líquida, ok? Então, veja que se ela está a 100 graus Celsius, ela está prestes a evaporar. Aí, o que acontece? Quando você pega essa água e acrescenta mais calor nela, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a ferver, não é isso? Então, ela vai começar a mudar de líquido para gasoso. Esse processo de mudança do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de quê? A gente chama de vaporização, certo? Então, a água que estava no estado líquido, ela vai começar a se tornar o quê? Ela vai se tornar vapor de água, ok? Vapor de água. Deixa eu tirar essa tela aqui. Vapor de água. Aí, o que acontece? Então, você vai ter vapor de água. Aí, o que acontece? Se esse vapor resfriar, certo? Se esse vapor resfriar, ele vai o vapor vai começar a se tornar líquido novamente, certo? Ele vai começar a se tornar água líquido novamente. Então, essa passagem do estado de vapor para o estado líquido é chamada de condensação, tá? Então, veja, do estado líquido para o estado de vapor, vaporização, do estado de vapor para o estado líquido é condensação, ok? Deixa eu passar aqui para o próximo. Aí, olha só, tem uma novidade aqui, ó, não sei se todos vocês estão enxergando, mas é o seguinte, eu não sei se está aparecendo aí no slide de vocês. Ah, tá. Vou subir aqui um pouco. Vou ter que subir aqui um pouco o slide. Senão, tem mais um tópico aqui que não está aparecendo para vocês. Vamos tentar subir isso aqui. Não, não subiu. Ah, tá. Eu vou ler aqui para vocês. Não está aparecendo no slide, mas é o seguinte. Olha só. Pode ocorrer também mudança direta da fase sólida para a fase gasosa. Ou da fase gasosa para a sólida, sem passar pelo estado líquido. Esse processo se chama sublimação. Então, pessoal, além desses processos que vocês viram aí, ó, além da fusão e solidificação, e além da vaporização e da condensação, tem um outro processo de mudança de fase, certo? Que é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, certo? Do estado sólido para o estado gasoso, ou do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Isso daí a gente chama de sublimação, tá? O que é essa de sublimação que a gente tem? Veja bem, aquela substância naftalina, certo? Ela sofre sublimação. Se você tem a naftalina, certo? O que acontece? Você coloca ela em cima da mesa do seu armário, ok? 2 semanas depois que você vai lá, você vai ver que ela diminuiu de tamanho. O que aconteceu com a naftalina? Ela mudou de estado, ela estava no estado sólido e passou direto para o estado gasoso, certo? Então, quando passa do estado sólido direto para o estado gasoso, ou do estado gasoso direto para o estado sólido, a gente chama esse processo de sublimação. Tudo bem? Sublimação. Agora, vamos para o próximo, ok? Aí é o seguinte, pessoal, olha só, isso aqui é só um resumo, tá? Esse slide aqui, ó. Então, veja, fusão, né? Resumindo tudo, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, é o oposto, né? Vaporização é a passagem do estado líquido para o vapor.
condensação. Condensação é a passagem do estado vapor para o estado líquido. E por último, né, lá embaixo, a gente tem o quê? A gente tem a sublimação, que é a passagem do estado sólido direto para o estado vapor. Ok? Ou do estado vapor direto para o estado sólido. Tudo bem? Pessoal, o áudio está ok? Vocês estão ouvindo bem? Sim, professor. Sim, professor. Sim, não, tranquilo, né? Porque o áudio de vocês não está chegando bem aqui para mim, né? Agora, vamos continuar então. Tá? Então, esse é só um resumo de tudo que eu falei. Aí, olha só, isso aqui é um esqueminha, certo? Todo mundo está vendo esse esqueminha? Deixa eu chegar um pouco aqui para a esquerda. Então, olha só, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Nós temos um diagrama, certo? Que exemplifica tudo isso que eu falei. Olha só, você tem que a substância no estado sólido, ela vai para o estado líquido, não é isso? Quando ela vai para o estado líquido, ela vai sobre o processo de fusão. Se ela estiver no estado líquido, certo? E for para o estado sólido, olha só que a setinha aqui em cima, ó, ela está sofrendo um processo de quê? De solidificação, tudo bem? Aí aqui, o que nós temos? Nós temos aqui uma substância no estado líquido. Vamos supor que você tem substância no estado líquido. Aí o que acontece? Se ela começar se ela for para o estado de gás, ela vai sofrer um processo de vaporização. E se ela estiver aqui no estado de gás e for para o estado líquido, ela sofre um processo de condensação. Ok? Aí tem esse outro processo aqui, ó, que é o que eu citei por último, que é o processo de sublimação. O que é sublimação? Quando vai do estado sólido direto para o estado gás, é isso? Ou quando vai do estado gás direto para o estado sólido. Então, isso a gente chama de sublimação. Tá? Então, esse aqui é um esqueminha, um diagrama aí para vocês. Vamos para o próximo slide. De novo, né, um pouquinho de paciência aqui. Ele está muito lento. O meu computador ele é excelente, ele tem uma excelente memória. Só que, assim, às vezes é tanta coisa que está rodando ao mesmo tempo. Oi? O senhor está escutando? Agora sim. O que você disse? Não ouviu, Maria Heloísa. Da web. Não ouvi novamente, está tudo. A sua voz está falhando. Você falou alguma coisa sobre a chamada? Se é para colocar o nome na chamada? Sim, a gente vai fazer isso no final da conferência. Ou você precisa sair agora? Pode escrever aí no box. Tá, então deixa eu passar para o próximo aqui. Então, olha só. Todo mundo está vendo aí? Pode escrever aí no box que é mais fácil. Todo mundo está vendo aí o próximo slide, né? Sim, Maria Heloísa. Depois você vai ter que colocar o nome na chamada para me registrar a presença, tá? Lembrando que da semana passada eu registrei todas as presenças, tá bom? Aí, olha só, um detalhe aqui, ó. Vaporização. Existem dois tipos de vaporização, tá, pessoal? A primeira vaporização, certo? A gente chama o quê? A gente chama de evaporação. E a segunda a gente chama de ebulição. Qual a diferença que há entre evaporação e ebulição? Primeiro, evaporação, você sabe quando você coloca a sua roupa ali no varal? Certo? Você colocou sua roupa ali no varal, ela está toda encharcada, né? Toda molhada. Aí depois de algumas horas você volta lá e está totalmente seca. Por que a roupa secou? Ela secou porque aquela água ali, ó, que estava acumulada na roupa, ela foi transferida para o ar. Ela virou vapor de água, certo? Veja que nesse caso, o vapor da água, a água se transformou em vapor
sem precisar ser aquecida, certo? Então, não precisou haver mudança de temperatura. A mesma coisa acontece quando você derrama água no chão. Se você derramar água no chão da sua casa, certo? Se você deixar, por exemplo, um dia aquela água derramada, no outro dia você vai lá ver a água secou totalmente, não secou? Então, veja que a água se transformou totalmente em vapor, certo? Ela mudou totalmente para a fase de vapor, sem precisar mudar de temperatura. Isso, quando ocorre, a gente chama de evaporação, certo? A gente diz que a água evaporou. Porém, tem um outro tipo de mudança do estado líquido para o gasoso, que é o que a gente chama de ebulição. Ebulição é quando a água ferve, é quando a substância ferve, certo? Então, veja que nós temos dois tipos de vaporização. Nós temos a evaporação e a ebulição. A evaporação é quando muda do estado líquido para o gasoso, sem precisar esquentar, sem precisar ser aquecido, certo? E a ebulição é quando você aquece aquela substância, certo? A ponto dela ferver, certo? Quando ela ferve, a gente diz que ela entrou em ebulição. Ficou clara essa ideia? Pode responder aí no box, tá? Que eu preciso do feedback de vocês. Ok. Então, vamos passar aqui para o próximo. Então, ele diz aqui, ó, a evaporação é um processo no qual o líquido se torna gás sem precisar atingir uma temperatura específica, né? Então, a evaporação é quando você derrama a água ali no chão da sua sala, aí aquela água seca sozinha. E a ebulição é ferve, né? É quando você pega essa substância e aquece ela até ela atingir uma temperatura específica. Aí, quando ela atingir essa temperatura, ela vai começar a ferver, certo? Ok, agora vamos falar do primeiro tipo de transição de fase, certo? Que é a fusão e solidificação. Vocês viram que a gente falou lá atrás de fusão e solidificação? Certo? Então vamos falar desse primeiro tipo de transição de fase. Só um minuto, pessoal, esse slide travou novamente. Quando o problema não era a internet, agora é o PowerPoint. Então, vamos aguardar só um minutinho aqui. Tá aparecendo então uma ampulhetinha aqui na tela, né? Vamos tentar aqui. Certo? Então, deixa eu falar aqui enquanto o slide não passa, certo? Eu vou falando aqui para vocês o que está no próximo slide. Então, olha só. A gente vai falar primeiro da fusão e solidificação. Como é que ocorre o processo de fusão e solidificação? Veja bem, pessoal. Para que uma substância sofra um processo de fusão ou de solidificação, ela precisa atingir uma temperatura específica. Aí você pergunta, Hugo, que temperatura? Depende da substância. Cada substância tem uma temperatura específica em que ela vai começar a derreter, certo? Está muito lento. Só um pouquinho, pessoal. Infelizmente, vai apresentar esses problemas o tempo todo. Deixa eu ver se passa aqui. Então, isso que eu já falei, né? Então, olha só, tá aqui, ó, fusão e solidificação, certo? Fusão e solidificação. Olha só, então, vamos lá. Para que a substância sofra um processo de fusão ou de solidificação,
ela precisa atingir uma temperatura específica. Essa temperatura é chamada de ponto de fusão. Olha só, então vamos ler aqui comigo. Ó. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual a substância muda do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, 0 graus Celsius para a água. Pessoal, por que está escrito aqui 0 graus Celsius para a água? É o seguinte, porque a água, quando ela atinge 0 graus Celsius, ela vai sofrer uma mudança de estado. Tá? Ou ela vai mudar de sólido para líquido, ou ela vai mudar de líquido para sólido. Então, vamos supor que você tenha gelo a 0 graus Celsius, certo? Você tem gelo a 0 graus Celsius, tá? Esse gelo aí a 0 graus Celsius vai começar o quê? Vai começar a derreter, certo? Então, ele vai começar a sofrer um processo de fusão, ok? E se você tiver água a 0 graus Celsius, essa água a 0 graus Celsius ela vai começar a solidificar, certo? Ela vai começar a sofrer um processo de solidificação. Então, vamos fazer uma situação aqui, ó. Vamos supor que você tem aqui, deixa eu ver se dá para colocar aqui na tela, no quadro branco. Olha só. Então, vamos supor que você tem isso aqui, ó. Você tem aqui gelo, certo? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, vamos supor que você tem aqui, ó, gelo, certo? Vamos supor que, a princípio, esse gelo aqui, ó, ele esteja a menos 10 graus Celsius. Veja bem, a menos 10 graus Celsius, ele é gelo ainda. Só que aí você coloca ele em cima de uma chapa, certo? Vamos supor que você coloca esse gelo em cima de uma chapa quente. Aí, o que acontece? Esse gelo começa a receber calor. Aí, no que ele vai recebendo calor, o que acontece? Como ele está a menos 10, qual processo vai acontecer? Ele vai começar a aumentar a temperatura. Então, vai para menos 9, certo? De menos 9 vai para menos 8. Então, veja que a temperatura dele vai sempre aumentando. De menos 9 para menos 8, né? Então, vai para menos 8 e por aí vai. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, até atingir 0, ok? Veja bem, enquanto ele estava de menos 10 até 0, ele ainda continuava no estado sólido. Só que quando ele atinge essa temperatura aqui, ó, de 0 graus Celsius, o que acontece? Essa é a temperatura de fusão dele. Então, a partir desse momento, todo o calor que ele receber não vai fazer mais ele mudar a temperatura. Todo calor que ele receber vai fazer mudar de estado. Então, aqui ó, vai haver uma transição de fase do estado sólido para o estado líquido, ok? Nesse caso aqui vai ocorrer um processo de fusão, ok? Tá, então essa é a primeira ilustração. A segunda ilustração é a seguinte, vamos fazer agora com a água. Com a água, vamos supor que você tem isso aqui, ó. Você tem aqui um copo de água, certo? E essa água aqui, ela esteja a uma temperatura de 10 graus Celsius positivos. Okay? Então, veja que nessa temperatura a água está no estado líquido. Aí você vem e coloca ela no congelador. Nesse caso, quando você coloca ela no congelador, ela vai o quê? Ela vai ceder calor para o congelador, né? Não é isso? Porque o calor não vai sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Visto que a água ela está mais quente que o congelador, então ela vai ceder, ela vai transmitir calor para o congelador. Então, nesse caso, a água vai perder calor. Aí, o que acontece? À medida que ela vai perdendo calor, ela vai diminuindo a temperatura. Ela vai de 10, ela vai para quanto? Ela vai para 9 graus Celsius. De 9, ela vai para 8 graus Celsius. De 8, ela vai para 7 graus Celsius. Então, vai sempre diminuindo a temperatura. Mas veja que ela continua no estado líquido. Aí, o que acontece? Quando ela atingir a temperatura de 0 graus Celsius, quando ela atingir a temperatura de 0 graus Celsius, ela vai começar o quê? Ela vai começar a se transformar em gelo, certo? Então, na temperatura de 0 graus Celsius, todo o calor que ela perde não faz mais ela baixar a temperatura. Todo o calor que ela perde vai fazer o quê? Vai fazer com que ela mude da fase líquida para a fase sólida. Então, vai haver um processo de solidificação, tá? Então, a temperatura da água vai continuar sendo 0 graus Celsius até que ela se transforme totalmente em gelo, certo? Somente depois que ela se transformar totalmente em gelo, é que ela vai começar a mudar a temperatura novamente. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? A água vai perdendo calor, e com a perda de calor ela vai abaixando a temperatura até que ela atinge a 0 graus Celsius, certo? Que é a temperatura de fusão dela, ou de solidificação, tá? Aí depois, a partir do momento que ela atingiu essa temperatura, que é a temperatura de fusão, todo o calor que você retirar dela, todo o calor que ela perder, não faz ela baixar a temperatura. Vai fazer o quê? Vai fazer com que ela mude de estado físico. Somente depois que ela mudar totalmente de estado físico, mudar totalmente de água para gelo, é que ela vai começar a resfriar novamente, que ela vai começar a diminuir a temperatura novamente, tá? Então, recapitulando aqui, deixa eu limpar a tela.
Ok? Então, recapitulando aqui, né? A temperatura de fusão é a temperatura de uma substância, ela vai mudar do estado sólido para o líquido ou do estado líquido para o sólido. Eu te dou um outro exemplo aqui, ó, que está dizendo no slide que essa temperatura é de 801 graus Celsius para o cloreto de sódio, certo? E de 327 graus Celsius para o chumbo, tá? Então, veja, pessoal, é o seguinte, vamos pegar o caso do chumbo. A temperatura de fusão dele é 327 graus Celsius. Isso significa que você precisa aquecer o chumbo até uma temperatura de 327 graus Celsius para que ele comece a mudar de estado do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, somente a partir dessa temperatura é que o chumbo começa a derreter, tudo bem? Aí vamos supor que você tenha chumbo a uma temperatura de 328 graus Celsius. Veja que um chumbo a 328 graus Celsius é uma temperatura acima do ponto de fusão dele, né? Então, se está acima do ponto de fusão dele, significa que ele está no estado líquido, tá? A 328 graus Celsius. Se você pega esse chumbo a 328 graus Celsius, que está no estado líquido, e começa a resfriar ele, aí vai fazer o quê? Vai mudar para 327. Aí, se você resfriar mais, a temperatura dele não muda. O que acontece? O calor que perder vai fazer mudar do estado líquido para o estado sólido. Então, vai sofrer um processo de solidificação. Então, veja que a temperatura de fusão é exatamente o mesmo valor da temperatura de solidificação, tá? Vamos para o próximo. Tá? Então, é o que eu digo aqui, ó. O ponto de solidificação da temperatura é a temperatura na qual a substância muda do estado líquido para o estado sólido. E a temperatura de fusão é a temperatura em que muda do estado sólido para o estado líquido. Normalmente, essas temperaturas são exatamente as mesmas, tá? Isso é, a temperatura de fusão é a mesma temperatura de solidificação. Essa tabela aqui é o seguinte. Nessa tabela aqui é uma tabela com várias substâncias, onde eu coloco aqui a temperatura de fusão de cada uma delas. Então, veja que a temperatura de fusão do ferro é 1575 graus. Então, é nessa temperatura que o ferro começa a mudar do estado sólido para o estado líquido, tá? Ou do estado líquido para o estado sólido. Então, veja que isso aqui é a temperatura de fusão ou de solidificação do ferro. Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar aqui o zinco, que está na quarta linha, certo? O zinco, a temperatura de fusão dele é 419 graus Celsius. Significa que se você pegar uma chapa de zinco e aquecer até 419 graus Celsius, certo? Ele vai começar o quê? Vai começar a derreter, certo? Então, ele vai começar a se fundir. Ele vai começar a mudar do estado sólido para o estado líquido, tá? Se você tiver zinco acima dessa temperatura aqui, ó, certo? Acima da temperatura de fusão, então ele vai estar aqui, vai estar no estado líquido, não é isso? Aí o que acontece? Se esse zinco no estado líquido for resfriado para essa temperatura aqui, ó, de 419 graus Celsius, ele vai mudar novamente para o estado sólido, tá? Ok? Então, ficou clara essa ideia? Temperatura de fusão, certo? É a temperatura em que a substância muda do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Se a substância estiver abaixo da temperatura de fusão, ela é sólida. Se estiver acima da temperatura de fusão, ela é, tá? Deixa eu fazer aqui um testezinho com vocês. Olha para essa tabela aí. Vamos supor que você tem ouro. Vamos supor que você tem ouro a 1400 graus Celsius. Esse ouro, ele estaria no estado sólido ou no estado líquido? Pode responder aí no box. Vamos supor que você tem ouro a 400 graus Celsius. Esse ouro está no estado sólido ou no estado líquido? Responda aí no box. Líquido, né? Porque está acima da temperatura de fusão. E se tiver ouro a 700 graus Celsius? Ouro a 700 graus Celsius, ele é sólido ou é líquido? Sólido, exatamente. Exatamente. Ok? Ok, então vamos para o próximo. Vamos ver se isso aqui não entrar agora. Agora, pessoal, agora que a gente falou dos pontos de fusão ou solidificação, certo? A gente vai falar agora dos pontos de vaporização, de ebulição e condensação, tá? Então, olha só. O que é o ponto de ebulição e o que é o ponto de condensação? Gabriel, deixa eu ver se eu posso escolher uma outra pessoa aqui.
Samir, Maria Luísa, Ana. Ana Bárbara, você pode ler para mim, por favor? Muda do líquido para o estado gasoso e 1750 graus para o etc. Exatamente. Então, olha só. Então, o ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância... Deixa eu pegar isso aqui. Então, olha só. O ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Certo? Então, veja, pessoal, que o ponto de ebulição é a temperatura em que a substância vai começar a ferver. Certo? Ou do estado gasoso para o estado líquido. Então, se essa substância estiver na temperatura, se estiver no estado de gás, certo? Quando ele atinge o ponto de ebulição, ele vai começar a mudar para o estado de líquido, ok? Aí ele fala aqui alguns exemplos, olha só. Qual que é o ponto de ebulição da água? Ele fala que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, certo? 100 graus Celsius. Então, vamos novamente fazer aquela ilustração, certo? Olha só, vamos supor que você tem aqui água, certo? E essa água aqui, ó, esteja 94 graus Celsius. Essa água está no estado líquido ou gasoso? Ela está no estado líquido, não é isso? 94 graus Celsius. Aí você vem e coloca ela numa chapa aqui, ó, você coloca fogo aqui embaixo, certo? Então ela começa o quê? Ela começa a receber calor. No que ela recebe calor, ela vai aumentando sempre a temperatura. Ela vai mudar de 94 para 95, de 95 para 96, de 96 para 97, até chegar à temperatura de 100 graus Celsius. Quando chegar nessa temperatura de 100 graus Celsius, exatamente 100 graus Celsius, ela ainda é água líquida, a 100 graus Celsius, certo? Aí o que acontece? Ela não está fervendo ainda. Aí o que acontece? Qualquer quantidade de calor a mais que ela receber, não muda mais a temperatura dela. Não vai fazer mais ela elevar a temperatura. Vai fazer o quê? Vai fazer ela mudar de estado físico. Então, a partir do momento que ela atingiu a temperatura de 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, certo? O que acontece? Todo o calor que ela receber vai fazer com que ela mude do estado líquido para o estado de gás, ok? Então, é isso que vai acontecer. Aí, o que acontece? Essa água no estado gasoso, ela vai estar até a que temperatura? Essa água no estado gasoso, ela vai estar a 100 graus Celsius, certo? Então, você vai ter o quê? Você vai ter gás, certo? A 100 graus Celsius. Aí, se você continuar injetando calor nesse gás, aí sim, a temperatura volta a subir, tá? Então, o importante que vocês lembrarem é o seguinte, é que enquanto a substância está mudando de estado, a temperatura não muda, a temperatura permanece a mesma, tá? Enquanto a água não evaporar totalmente, a temperatura dela continua sendo 100 graus Celsius. Somente depois que ela muda para o estado de vapor, certo? Que aí você injeta mais calor nesse vapor, aí a temperatura volta a mudar, tá? Mas enquanto estiver transformando, não muda. Você pode fazer uma experiência, você pode colocar um termômetro, certo? Um termômetro dentro de uma vasilha com água fervendo. Você vai ver que a temperatura da água que está ali vai permanecer sempre 100 graus Celsius, certo? Ela vai fervendo, mas nunca passa de 100 graus Celsius. Ok? Se você aumentar a chama ali do fogão, o que acontece? Se você aumentar a chama do fogão, será que a temperatura da água aumenta? Não. Ela só vai ferver mais rápido. Mas a temperatura não aumenta. A temperatura permanece a mesma, mesmo que estiver mudando de estado. Tá bom? Agora, deixa eu passar aqui para o próximo, certo? Aí eu falo o seguinte, condensação. O que é a condensação? A condensação é o processo inverso, é o processo oposto da vaporização, certo? É o processo oposto da vaporização. Então, o que acontece? É quando muda do estado de gás para o estado líquido, ok? Ele fala o seguinte, ele fala que o ponto de condensação, certo, de uma substância é exatamente o mesmo ponto de ebulição, certo? Então, veja que a temperatura de condensação é a mesma temperatura de ebulição. Vamos fazer uma ilustração aqui de processo de condensação. Vamos supor que você tem aqui, ó, dentro dessa câmara, você tem o quê? Você tem vapor. Vapor. Certo? Então, você tem vapor dentro de um recipiente fechado. Aí, vamos supor que esse vapor aqui, ó, ele esteja a 105 graus Celsius. Vapor de água, 105 graus Celsius. Ok? Aí, o que acontece? Vamos supor que você coloque esse aqui, ó, você coloca ele dentro de um congelador, dentro de um freezer.
Então, o que acontece? Ele vai começar a perder calor, né? Ele vai começar a perder calor. Vai começar a ceder calor para o ambiente. No que ele perde calor, a temperatura dele vai abaixando. Vai de 105 para 104, né? De 104 para 103, de 103 para 102, até atingir a temperatura de 100 graus Celsius, tá? Então, ele vai atingir a temperatura aqui de 100 graus Celsius. Aí, no que ele atinge a temperatura de 100 graus Celsius, certo? Aí, o que você vai ter? Você vai ter vapor a 100 graus Celsius. Veja que ainda é vapor. Aí, o que acontece? Qualquer quantidade de calor que você tirar, certo? Não faz mais ele mudar a temperatura. Vai fazer o quê? Vai fazer mudar do estado gasoso para o estado líquido novamente, tá? Enquanto ele não se transformar totalmente em líquido, a temperatura dele não muda. A temperatura dele permanece a mesma enquanto ele estiver mudando de estado, tá? Então, mas o interessante você lembrar aqui é o seguinte, é que a temperatura de condensação, o ponto de condensação, que é 100 graus Celsius para a água, é o mesmo ponto de ebulição. Então, a temperatura em que a água muda de líquido para vapor é a mesma temperatura que a água muda de vapor para líquido, tá? E aqui, essa tabela aqui, nós temos alguns pontos. Nós temos aqui alguns pontos de ebulição para algumas substâncias. Olha só o que temos aqui, ó. Qual que é a temperatura de ebulição do ferro? 2.800 graus Celsius. Significa que o ferro, quando ele atinge a temperatura de 2.800 graus Celsius, ele começa o quê? Ele começa a ferver, certo? Ele começa a mudar do estado líquido para o estado gasoso. A mesma coisa com o cobre aqui, ó. Qual que é a temperatura de ebulição do cobre? 2.582 graus Celsius. Então, se você tiver cobre no estado líquido, quando esse cobre for aquecido a uma temperatura de 2.500 graus Celsius, ele vai começar a ferver, vai começar a mudar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, nós temos aqui várias substâncias, certo? E o ponto de ebulição de cada uma delas, certo? O álcool, olha só aqui embaixo, ó, na 10ª coluna, na 10ª linha. A temperatura de ebulição do álcool é 78 graus Celsius, do etanol. Significa que se o álcool atingir uma temperatura de 78 graus Celsius, ele começa a ferver. Ele começa a mudar do estado líquido para o estado gasoso, ok? E por aí vai, tá? É importante você lembrar o seguinte, vamos olhar bem mais abaixo aqui, ó. Você está vendo lá embaixo o nitrogênio? Qual que é a temperatura de ebulição do nitrogênio? A temperatura de ebulição do nitrogênio é menos 195,5 graus Celsius. Significa o quê? Significa que abaixo dessa temperatura, o nitrogênio é líquido. E acima dessa temperatura, o nitrogênio é gás, certo? Então, se você quiser nitrogênio no estado líquido, esse nitrogênio tem que estar abaixo de 195 graus Celsius negativos. Você tem que resfriar ele a uma temperatura de menos 195 graus Celsius, ok? E o oxigênio? O oxigênio nós temos aqui, ó, a temperatura de ebulição do oxigênio é menos 182. Então, significa que abaixo dessa temperatura ele é líquido e acima dessa temperatura ele é gás, tá? Normalmente, esses gases que vocês estão vendo aí na parte de baixo da tabela, né? Conforme eu já disse, a gente conhece essas substâncias no estado gasoso, certo? Porém, em laboratórios, é possível você fazer elas ficarem no estado líquido, se você fizer ela atingir essas temperaturas aí, certo? Então, o oxigênio, por exemplo, você tem um cilindro, certo, cheio de oxigênio. Esse cilindro, o oxigênio ele está normalmente no estado gasoso, certo? Se você quer resfriar aquela temperatura ali, ó, de menos 182 graus Celsius, certo? Ele vai começar o quê? Vai começar um processo de condensação. Ele vai mudar do estado gasoso para o estado líquido. Ok? Já estamos terminando, Eliane. Ok? Travou novamente. Eu acho que aqui falta mais ou menos dois minutos para a gente encerrar a webconferência. Eu gostaria de... A gente acabou de falar agora de mudança de estado físico, certo? Eu gostaria de falar agora para vocês sobre o calor latente de transformação, certo? Sobre o calor latente de transformação. Isso é, o que a gente vê em calor latente de transformação? Você vai ver a quantidade de calor
que um corpo precisa perder ou receber para que ele mude totalmente de estado. Então, tem uma equaçãozinha para isso. Então, é isso que a gente ia ver agora, certo? Mas, visto que faltam somente 2 minutos e que o slide aqui está travado, certo? A gente vai ver isso na aula de amanhã, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui quantas pessoas nós temos. Olha só, nós temos aqui 9 pessoas participando da webconferência, 8 pessoas, né? 8 alunos, certo? Eu considero satisfatório porque, assim, nas webconferências das últimas semanas, certo? As primeiras semanas de agosto, só dava 2 ou 3 alunos, tá? Então, gostaria de agradecer vocês pela participação na webconferência, certo? Infelizmente, tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Que o meu slide ficou travando aqui, certo? Mas eu já falei para vocês que é por conta de eu estar rodando muitos programas ao mesmo tempo, né? Então, para fazer essa transmissão, eu deixo pelo menos uns 3 programas, 4 programas abertos. Então, meu computador fica travando por conta disso, mas isso é um problema que eu vou tentar resolver, tá? Na próxima aula, o problema de áudio, eu creio que a gente resolveu, certo? Então, o problema de áudio a gente conseguiu resolver. Porém, o problema do travamento dos programas, das janelas, certo? E eu vou tentar resolver na próxima conferência. Amanhã, gente, pretendo fazer uma outra webconferência e eu conto com a presença de vocês aqui, certo? Eu gostaria de pedir para vocês, para que vocês que estão participando, para que vocês incentivassem os colegas de vocês a participarem também, tá? Principalmente porque esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo da prova, certo? E vai ter avaliação semana que vem, tá? Então, eu peço a ajuda de vocês para que vocês possam ajudar, incentivar os colegas de vocês a participar dessas webconferências. O que eu postar no meu status, ou que postar lá no Classroom, se vocês pudessem rebobinar para mim, certo? Isso postar no status de vocês também, certo? Façam isso, por favor. Né? Então, é um pedido que eu faço para vocês aqui, para a gente conseguir agregar mais pessoas na webconferência, tá? Esses probleminhas técnicos que estiveram aqui, eu vou tentar resolver eles, tudo bem? Amanhã, às 9 horas, eu conto a presença de vocês, tá? Vocês que estão participando da webconferência, vocês podem colocar os nomes de vocês aí na chamada, tá? E, colocando o nome da chamada, vocês podem sair, tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês.